Olá, através desse vídeo nós vamos explorar acerca do tema como estudar versículos bíblicos, como estudar a Bíblia. Bem, o estudo da Bíblia, ele pode ser dividido em alguns métodos. O primeiro método que nós podemos chamar é o método de análise de versículos. É o método mais simples, porque estuda versículos por versículos. A focagem deste método é justamente escriturística, ou seja, verso por verso. Nós também temos o método analítico de estudo da Bíblia, ou seja, o estudo analítico, que é o chamado estudo de capítulos. A partir dos capítulos da Bíblia, nós observamos primeiro todos os versos e depois nós fazemos com que estes versos sejam comprimidos em pequenas sentenças. E a partir de então chegamos à ideia central. Então, este estudo analítico visa entender a mensagem central do capítulo em questão. Também nós temos o terceiro método, que é o método sintético, em que nós estudamos um livro da Bíblia. Este método é um pouco mais trabalhoso, porque como os livros da Bíblia geralmente possuem bastantes capítulos, isso exige de quem estuda uma leitura contínua de muitas vezes do mesmo livro, 1, 2, 3, 15, 10 vezes no mínimo daquele livro ou daquela epístola em questão. Então o método sintético é um pouquinho mais complicado, trabalhoso. Nós temos também o tópico, que ele é relacionado a um assunto, em que nós estudamos determinado assunto da Bíblia, ou seja, e por isso fazemos um levantamento de quantas vezes aquele assunto é citado na Escritura, em que contexto ele está relacionado. Também temos o quinto método, que é o método biográfico, em que se é estudado um personagem da Escritura. Além do mais, esses métodos, eles necessitam seguir o passo a passo da interpretação da Escritura. E como seria esse passo a passo? Primeiro, a observação. Quando nós estamos diante da Escritura, nós precisamos estar como detetives. De que maneira? Perguntando sempre, dentro do conjunto de versos por nós selecionado para o estudo, perguntarmos o que significa essa passagem, o que ela está tratando, como esse acontecimento ocorre, por que ele ocorre dentro do seu contexto, do seu conjunto de versos, onde ele ocorre e quem está inserido nele. Após nós elencarmos todas essas informações, nós passamos para a segunda parte, que é a interpretação. Na interpretação, nós somos promotores de decisão, ou seja, é em cima de todas as informações que foi nos dada que nós vamos buscar qual é a ideia principal e o que ela significa. Além da observação e da interpretação, nós temos a correlação. É na correlação que nós vamos coordenar esta passagem com outros versos, ou seja, a própria Bíblia vai nos ajudar a entender ela mesma. Há outros versos que podem nos ajudar a compreender melhor esta passagem, então nós vamos atrás de outros versos para correlacionar. E por último, a aplicação, que é onde nós somos os executores. É onde nós vamos verificar de que maneira nós podemos aplicar esta passagem em nossas vidas. Bem, após termos compreendido acerca do método observar, interpretar, correlacionar e aplicar, e também compreender que esse conjunto de passos pode ser aplicado tanto na análise de dos versículos, quanto no estudo dos capítulos, ou de um livro, ou de um assunto, ou de um personagem, nós precisamos entender o seguinte: não avance o estudo da Bíblia se você não entende o básico. É necessário você praticar o básico. Pratique estudando versículos e dentro dos versículos busque fazer a aplicação do tripé de interpretação, que é observar, interpretar e aplicar. Também, o estudo bíblico não deve ser fadigante, complicado ou menos espiritual, maçante. Ao contrário, usar o método nos ajuda a cavar muito mais profundo na Escritura. E a metodologia deve ser a nossa serva e não a nossa senhora. Ou seja, não devemos ficar presos. Em que sentido? Muitas vezes ficamos tão preocupados em obedecer o passo a passo que nos esquecemos de desfrutar da Escritura enquanto alimento espiritual. Ela está para nos servir, para nos ajudar a organizar nossos pensamentos e assim podermos interpretar a Escritura de uma maneira mais adequada. Lembrando, observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Muito obrigada, curta esse vídeo e até mais.